Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo a atualização acerca de um dos resultados mais aguardados nesse terceiro trimestre de 2025 e também um dos primeiros já divulgados nessa temporada de balanço. O resultado da nossa querida VEG 3. Será que a empresa trouxe o desempenho que era estimado pelo mercado? Bom, pelo menos nesse resultado, as ações não tiveram uma queda tão significativa como foi no resultado passado. Mas os números foram tão bons assim? Fica comigo até o final desse vídeo, vamos tentar trazer um detalhamento acerca do que ocorreu nesse trimestre e também, claro, dar a minha opinião lá no final se vale a pena ou não investir em VEG 3 no momento. Diretamente no site DRI da empresa, acessando o release de resultado, pessoal, vamos passar pelos principais destaques que a VEG nos trouxe nesse terceiro trimestre de 2025. Entre os principais números, já logo de cara, pessoal, podemos destacar a receita operacional líquida, que teve um avanço de 4,2% quando comparamos ao mesmo período de 2024. O EBITDA da empresa atingiu 2,2 bilhões, 2,3 superior ao terceiro tri do ano passado. Também teve um leve avanço quando comparado ao trimestre anterior, o segundo TRI de 25, e o retorno sobre o capital investido, que teve um decréscimo. Então, ele caiu para 32,4% nesse trimestre. A gente já vai destacar o que ocasionou essa queda na rentabilidade, no retorno sobre o capital investido, sobre o ROIC. Aqui tem a mensagem da administração. De modo geral, sabemos, pessoal, que a VEG hoje tem boa parte da sua receita dolarizada, então tanto ela depende do Brasil como também dos países externos. Então, qualquer empecilho que possa vir a ocorrer, variação cambial também, essa questão da taxação dos Estados Unidos, indiretamente, todos esses acontecimentos impactam o resultado de VEG 3. Vamos logo à frente também desmistificar um pouquinho de como que é essa proporção, quanto da receita de VEG está no Brasil, quanto que está lá fora e assim por diante, para vocês entenderem quão impactante pode ser uma notícia negativa vinda ou do Brasil ou do exterior. Mas, de modo geral, é importante destacar que a VEG é uma multinacional, então ela tem o seu ponto positivo de ter uma receita advinda de várias frentes, não sendo totalmente dependente do Brasil, mas, ao mesmo tempo, isso também levanta um ponto de atenção, visto que ela sofre com a variação cambial, ainda mais agora em cenários de desvalorização do dólar, que é difícil acontecer, mas nos momentos atuais estamos tendo uma desvalorização que faz com que a receita da VEG também lá no final vocês vão ver que ela perdeu um pouquinho de caixa devido a essa variação. Então são todos pontos que, a depender do cenário, podem trazer muitos benefícios ou prejuízos, entre aspas, aí para a empresa. Falando então dos principais números, o que eu considerei muito atrativo. O resultado, a receita operacional, no caso da empresa, tendo um avanço. O EBITDA, você percebe que teve um avanço, mas a margem EBITDA, ela teve um pequeno decréscimo de 0,4%. Então, de modo geral, pessoal, a receita líquida da empresa aumentou. Vocês vão perceber que aqui no lucro líquido, também alcançando 1,6 bilhões nesse trimestre, o avanço, quando comparado ao terceiro TRI de 24, mesmo período do ano anterior, ele teve um aumento de 4,5%. A receita aumentou 4,2%. Então, o lucro ele aumentou em uma proporção maior do que o aumento da receita. Isso mostra o quê? Eficiência operacional. Supondo que a empresa tivesse o mesmo número de receita, o lucro ele ainda teria aumentado devido a essa eficiência operacional. Por outro lado, a sua margem, por exemplo, a margem EBITDA e também o ROIC que vimos ali em cima, eles caíram. Isso porque teve um aumento nos custos, isso vamos ver logo abaixo. Então, o custo dos materiais que a empresa tem hoje, basicamente, ele subiu. Entretanto, a sua eficiência meio que recompensou. Então, o lucro líquido, lá no final, de fato, ele teve um bom número, teve um bom desempenho. Mas é algo que levanta também um pequeno ponto de atenção, visto que o custo das mercadorias, dos insumos, dos materiais que a VEG utiliza, também teve um pequeno avanço quando comparado a resultados anteriores. Vamos descer um pouco mais abaixo, ver o que mais que teríamos de importante que devemos frisar nesse resultado. A proporção do mercado interno e mercado externo, até como eu citei anteriormente, hoje, nesse resultado, encontra-se sendo 61% advindo do mercado externo. Isso, quando comparamos ao terceiro TRI de 24, também teve um avanço. Então, a gente percebe que a empresa está focando novos investimentos e a sua receita, majoritariamente, mais da metade aí da receita, está advinda do cenário externo.
Então, isso é um ponto bem importante que você tem que saber distinguir. Hoje, mais de 60% da VEG, da receita operacional, advém do exterior, principalmente quando falamos da América do Norte, que seria um pedaço maior aqui da fatia. E outro ponto bem importante a destacar, a receita líquida, vocês viram lá no início que ela subiu 4,2%, conforme mostra aqui. Porém, esse avanço da receita advém de 3,1% do mercado interno e 4,9% do mercado externo. Então, a VEG já possui uma posição maior no mercado externo e foi o mercado que mais teve um crescimento quando olhamos para a receita. Então, esse também é um ponto a destacar, que o mercado interno está crescendo, nesse trimestre pelo menos, cresceu um pouco menos quando comparado ao cenário externo. E também ressaltando a questão do dólar. Aqui a empresa ela deixa bem frisado que a receita do mercado externo em reais foi impactada pela variação do dólar, que passou de 5,54 quando olhamos o terceiro TRI de 24 para 5,45 nesse trimestre. Então, uma desvalorização aí de 1,6. Não é um número tão exorbitante assim, mas ainda assim ele implica lá no resultado final, ele dá uma diferença no lucro líquido da empresa, quando você faz o montante final do caixa, da posição da empresa. Descendo um pouco abaixo, pessoal, desempenho por área de negócio, ponto bem legal também que a gente tem que destacar. Hoje, 51% da receita é de equipamento industrial, realmente aqueles motores das grandes fábricas que a VEG produz. Então, mais da metade, aproximadamente metade da receita da VEG vem desses produtos e que tiveram um crescimento bem favorecido. 13,3 no mercado interno nessa vez e 7,1 de avanço quando olhamos o mercado externo. Então, o carro-chefe da VEG teve um crescimento bem atrativo quando comparamos o trimestre do ano anterior. Já na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, tanto no mercado interno como no mercado externo, tivemos um decréscimo. O mercado interno caindo 6,8%. E é uma participação menor, claro, do que o carro-chefe, que seriam os equipamentos industriais, mas ainda assim uma posição bem relevante, de 35,8% no total. E isso, claro, que impactou diretamente o resultado final da empresa. Esse decréscimo de 6,8% no mercado interno e 1,5% no mercado externo, na parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Motores comerciais, que daí aqui já vem motores de ar-condicionado, motobombas, aqui como a própria empresa deixa destacado. Também tivemos um avanço bem significativo, 8,6% no mercado interno, 16,9% no mercado externo, uma participação total aí de 8,3%. E a parte de tintas e verniz, uma posição menorzinha, 4,3%, mas que também teve um desempenho bem favorecido, crescendo 7,3% no mercado interno e 16,9% no mercado externo. Então, tirando a parte aí de energia, geração, transmissão e distribuição, a empresa cresceu nas demais frentes. Mas claro que isso aqui é um ponto de atenção, devido ter uma posição aí de mais de 1/3% do total da receita da empresa. Então é algo que deve sim ser acompanhado aí nos próximos resultados. Descendo um pouco a tela, custo dos produtos vendidos. Aqui temos o principal ponto de corte aí que fez com que a receita da empresa, fez com que o lucro líquido, melhor dizendo, da empresa, ficasse um pouquinho abaixo do que poderia ter apresentado. Vocês viram que o lucro por si só ele teve um crescimento proporcionalmente maior que a receita devido a uma eficiência operacional, mas as margens, o ROI e a margem EBITDA caíram um pouco. Aqui também destacando a margem bruta, teve um decréscimo de 0,1% quando comparamos ao segundo TRI, mas um decréscimo de quase um ponto percentual quando comparamos ao mesmo período de 2024, efetivamente por causa dos custos dos produtos, que tiveram um aumento de 5,6% entre o terceiro TRI de 24 e o terceiro TRI de 2025. Então a empresa basicamente cresceu a sua receita 4,2, mas o custo do produto cresceu 5,6. Isso fez com que a margem final da empresa diminuísse. E esse eu já quero deixar destacado, pessoal, é um dos principais pontos hoje que você tem que saber a respeito de VEG. Quando você olha os últimos resultados, principalmente em 2024, ali pela metade do ano, quando a empresa teve aqueles resultados elevadíssimos, a empresa já estava num valuation mais elevado, teve um resultado muito bom, uma margem muito boa, só que a gente sabe que dificilmente aquele resultado ele iria ser sustentável ao longo dos anos. É totalmente normal, um trimestre ou outro, as empresas divulgarem algo muito acima ou muito abaixo do que é o esperado, mas dificilmente isso se mantém por longo prazo, seja um resultado bom ou ruim.
Na maioria das vezes é algo esporádico. E foi o que aconteceu com o VEG. Pelo menos na minha opinião, eu já estava ciente que dificilmente a empresa iria sustentar aquele crescimento que ela apresentou no passado, ela iria sustentar no decorrer dos próximos anos. E infelizmente o valuation, o preço que a empresa, que a cotação estava sendo negociada ano passado, por exemplo, ela indicaria que a empresa deveria continuar crescendo nos mesmos patamares para se manter aquele preço, para se justificar aquele preço atual. Infelizmente não foi o que aconteceu e de fato a empresa aí caiu aproximadamente 30% e vem caindo 30% no decorrer de 2025. Hoje, quando você olha o balanço hoje da empresa, eu creio que ele já está mais dentro da normalidade. Vocês podem perceber que a margem ainda é uma margem muito atrativa, mesmo ela reduzindo um pouquinho, mas ela ainda segue um número muito positivo. O lucro foi muito bom. A empresa, logo vamos destacar também o CAPEX, a empresa está seguindo avançando muito nos investimentos, principalmente no exterior. Tem um caixa líquido robusto, então os indicadores são muito positivos. Mas desde que você esteja ciente que aquele crescimento que aconteceu no passado, possivelmente ele não venha a ocorrer, não continua ocorrendo na mesma proporção. A empresa está crescendo, está apresentando bons números, bons resultados, mas não como era anteriormente. Se você está ciente disso e faz um cálculo de valuation levando em consideração um crescimento um pouco mais conservador, um pouco mais dentro da realidade, eu creio que é bem atrativo você estudar a análise aí de VEG, né? Estudar a proposta de incluí-la na sua carteira de investimentos. Descendo então um pouco mais, questão dos custos. Hoje percebemos também que, indiferente da variação que teve de um trimestre para o outro, a proporção lá no produto final da VEG, hoje o custo equivale a 70%. Então, qualquer uma variação para mais ou para menos no custo dos produtos faz com que o resultado final seja muito impactado, visto que 70%, basicamente, do preço final do produto advém do custo de produção. Aí, claro, depois aí tem o custo de pessoal, depreciação e tudo mais, mas hoje 70% basicamente do preço final do produto é de custo. Então, fiquem de olho nos próximos resultados. Esse custo dos produtos vendidos, CPV, qualquer variação para mais ou para menos, ela pode impactar seriamente lá no resultado final da empresa. Descendo um pouco mais, vamos ver o que mais que teríamos de interessante. Cálculo do EBITDA, a gente já viu que diminuiu um pouquinho devido aí também aos custos. O resultado líquido, então, foi muito positivo, teve um crescimento aí, como citamos, maior, proporcionalmente maior do que a receita. Fluxo de caixa da empresa, a empresa segue investindo. Aqui temos a variação negativa a respeito do dólar, também a variação cambial. A empresa tinha um caixa, no caso em dezembro, gerou um caixa de 4,2 operacional e ainda sobrou 6,4 bilhões. Então, quando você olha, por exemplo, o endividamento da empresa e você faz o comparativo com a disponibilidade que ela tem, o caixa líquido final ainda teria 3,44 bilhões. Então, realmente, a empresa basicamente já nem tem dívidas, tem uma dívida, mas proporcionalmente bem baixa, bem saudável perante o porte da empresa, e mesmo assim a disponibilidade de caixas é super sólida. Isso, claro, não levando em consideração que a empresa ainda está investindo. Então, o próprio CAPEX, se você comparar aqui do terceiro TRI desse ano, resultado agora atual, ela investiu 321 milhões no exterior e lá no terceiro TRI de 2024 ela investiu 154. Então, a empresa investiu basicamente o dobro do que ela investiu um ano atrás, 12 meses atrás, que é um curto período de tempo quando falamos em investimentos de longo prazo. Da mesma forma, no mercado interno, no Brasil, ela havia investido 280 milhões e nesse trimestre investiu 351 milhões. Isso também, pessoal, indiretamente faz com que a margem fique um pouco mais pressionada, porque até a empresa finalizar os investimentos e de fato começar a lucrar com aqueles novos investimentos, com as novas fábricas, com as novas operações que a empresa está investindo nesse momento atual, isso faz com que a margem se torne um pouquinho mais retraída. Claro, não de forma tão relevante ou significativa para o resultado, mas é algo que você tem que estar ciente que a empresa segue investindo e esses investimentos de agora, provavelmente, lá no futuro, nos próximos resultados, farão com que a receita e o lucro final da empresa seja cada vez mais positivo. Então, a questão de disponibilidade de endividamento já citamos, nada de preocupante. Dividendos eu vejo, né, que também não é o ponto principal de VEG. Hoje, o dividendo dela gira na faixa de 2% ao ano. Então, se você busca uma renda passiva, eu creio que VEG não seria uma das primeiras opções, mas sim o potencial de valorização propriamente do ativo. Questão dos dividendos, então, que já foi anunciado anteriormente. Outros eventos, aquisição do controle, ok. E é isso aí, pessoal. De modo geral,
Aqui temos as DRE diretamente, né? Mas isso já passamos brevemente logo no início. De modo geral, pessoal, os principais pontos, então, que na minha visão destacaram-se dentro desse resultado. O avanço na receita, mesmo com um cenário adverso, desvalorização cambial e todos esses comentários negativos que surgem dia após dia no mercado externo, quando falamos em Estados Unidos, China e tudo mais, isso indiretamente impacta o resultado de VEG. O preço, o custo dos preços vendidos, dos produtos, no caso, a matéria-prima que a VEG utiliza teve um avanço bem significativo de um trimestre para o outro, mas mesmo assim a margem não caiu tanto. Então, é um ponto a ser acompanhado, mas eu considero que a eficiência operacional da empresa ela melhorou até certo ponto, levando em consideração os cenários adversos e o aumento do custo aí dos produtos, eu considerei esse resultado bem atrativo. Vamos olhar agora diretamente no Invest in Pro outros números históricos da empresa para verificar como que ela se comportou nesses últimos anos. Aqui no Invest in Pro eu gosto muito desses indicadores, que é a reação do preço da ação após o balanço. Então aqui não tem atualizado esse último resultado, mas a empresa divulgou o resultado essa semana e nos 2 pregões seguintes a empresa teve uma valorização, acumulou um aumento de quase 5% entre os 2, 3 dias após o balanço. E foi algo totalmente diferente do que vinha acontecendo. Por exemplo, no balanço do mês de julho, balanço referente ao segundo trimestre, o último resultado divulgado anteriormente, ela teve uma variação de 12%. Então, realmente, pessoal, a empresa demonstrou que o resultado não foi suficiente perante aquilo que os acionistas estavam esperando. E voltamos àquele caso de a empresa dificilmente iria se manter com o mesmo crescimento que ela havia apresentado anteriormente. Então, quem comprou fazendo um valuation, por exemplo, que a empresa iria continuar crescendo da mesma proporção, levou realmente um tombo porque era algo bem difícil de acontecer e de fato não foi o que aconteceu. Então, se você olha os últimos balanços divulgados pela empresa, na maioria deles tivemos uma queda bem significativa. Tirando, claro, a metade do ano passado, que eu havia comentado anteriormente, que a empresa trouxe um resultado acima das expectativas e teve um aumento aí de 15% na cotação. Mas fora esse resultado mais em específico, os últimos 4 resultados divulgados, a ação teve uma queda um pouco mais forte nos dias seguintes. E nesse resultado já não. Então eu considero que após a queda aí de 30% aproximadamente em 2025, a empresa se ajustou o seu valuation de acordo com aquilo que ela está prevendo crescer nos próximos anos, que é realmente o que aconteceu nesse trimestre. É um resultado um pouco mais dentro da realidade. Anteriormente, a VEG era acostumada a divulgar resultados bem acima do que era esperado. E realmente, por consequência, teve um avanço de forma bem proporcional. Então a empresa teve uma boa valorização. Mas chegou no momento que, opa, já não vai subir da mesma proporção. A empresa teve uma correção próxima a 30%, chegou num patamar que para mim já é considerado bem mais justo do que o anterior, trouxe um resultado, digamos assim, nem tão bom, um resultado mediano dentro das expectativas e mesmo assim a ação não caiu. Então isso mostra, pelo menos olhando esses acontecimentos, que a empresa realmente pode estar apresentando uma oportunidade de estudo. Não tão barata, na minha opinião, ela não está sendo cotada como a melhor oportunidade da bolsa, mas quando olhamos o histórico e o potencial da empresa, olhando os números, os indicadores, caixa, investimento, endividamento, tudo que a gente citou ali na DRE da empresa, no último resultado, eu considero que o preço atual já está bem mais dentro da realidade. E até mesmo acessando aqui no Invest in Pro, verificando o preço justo que a plataforma nos informa, teríamos aí um potencial de upside ainda de quase 10% aproximadamente. Vale destacar, pessoal, que o Invest in Pro utiliza de metodologias de valuation de forma racional, então ele não leva em consideração outros acontecimentos, ele basicamente leva em consideração somente os números, que convenhamos, é a observação mais próxima da realidade possível. Então você consegue discriminar entre 14 modelos de valuation, cada qual mostrando o seu preço justo. Eu particularmente creio que a cotação atual ela ainda está não está cara, mas ainda não está barata. Então, a depender da sua visão de longo prazo e também, claro, do seu apetite ao risco, do seu portfólio como um todo, né, levando em consideração também as outras oportunidades da bolsa, quem sabe faz sentido você estudar a análise de VEG um pouquinho mais detalhada para incluir na sua carteira. Vale destacar, se você quiser ter acesso a essa plataforma do Invest in Pro com o preço justo de qualquer ativo brasileiro, ações americanas, todo e qualquer indicador fundamentalista, como vocês podem ver, previsão de lucro líquido, projeção de lucro por ação, dívida, qualquer indicador das empresas, inteligência artificial para investimentos, gráficos, carteiras ProPix elencadas aí por inteligência artificial, também sempre buscando um retorno acima dos benchmarks.
Se você quiser ter acesso a todas essas ferramentas, acesse o link na descrição. Eu tenho um cupom de 15% de desconto que você consegue assinar o Investing Pro por um precinho bem bacana que pode sim trazer muitos benefícios para você que faz investimentos de forma constante e, claro, necessita sempre de indicadores e ferramentas atualizadas para te auxiliar na tomada de decisão. Fazendo então um fechamento de tudo, pessoal, minha opinião sobre o resultado e o momento atual de VEG3. Pontos positivos. Mesmo com adversidades que comentamos, o cenário externo, valorização cambial, a receita subiu, teve um avanço bem positivo na minha visão. O lucro avançou mais do que a receita. Lembra que comentamos aquela questão ali da eficiência operacional? Também é um ponto bem positivo. Caixa líquido extremamente superavitário e o valuation da empresa hoje, na cotação atual e também baseado aí no histórico do desempenho da cotação após os resultados, faz com que entendemos que, quem sabe, a oportunidade hoje está um pouco mais visível do que era anteriormente. Pontos de atenção, leve retração na margem EBITDA também, advindo principalmente do aumento do custo dos produtos. Queda no ROIC, porém com o CAPEX alto, então novamente reforçando, a empresa segue investindo e os investimentos não vão trazer o retorno diretamente já no curto prazo, mas sim no longo prazo, também deve ser levado em consideração. Dependência forte do preço dos materiais. Vocês viram lá que no preço final do produto, 70% refere-se ao custo efetivamente que a empresa paga. Então, qualquer variação positiva ou negativa sobre os custos dos materiais faz com que o resultado seja impactado de forma bem mais expressiva. E o crescimento não tão forte como 2024. Isso eu considerei um ponto de atenção olhando numericamente, mas isso já era esperado, pessoal. Então era algo meio que óbvio que você deveria observar lá em 2024 ainda, já estar ciente que a empresa não vai crescer da mesma forma. É que nem hoje o pessoal comenta, Nvidia, hoje, né, uma das maiores empresas de tecnologia americana. Nvidia vem crescendo num patamar extremamente significativo. Se você for fazer um cálculo, você vai considerar que a Nvidia vai crescer na mesma proporção durante os próximos 10 anos? Porque para você fazer um cálculo de preço justo, você tem que considerar a longo prazo. E dificilmente, convenhamos, né, pode acontecer, não é impossível, mas dificilmente a empresa vai continuar tendo esse boom que teve aí nos últimos 2, 3 anos para cá. Então é algo que você tem que considerar e que muita gente, infelizmente, não levou em consideração lá nos resultados de VEG nos últimos anos. Infelizmente, a correção chegou. Pode ser que a empresa caia mais? Pode, mas no momento atual, eu considero, até dei uma nota 8,5 de 10, que já seria uma possível recomendação de estudo para você incluir na sua carteira. Eu, particularmente, já considero que o preço atual já faz muito sentido perante os números e os resultados que essa empresa pode trazer a nós acionistas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você tem VEG, se você comprou no passado, se está pensando em comprar. E claro, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que constantemente eu posto stories e também caixinhas de perguntas respondendo as principais dúvidas e comentando os principais resultados dessa nova temporada de balanço que está chegando aqui para nós.